Todos muito bem-vindos a esse debate, Cine Debate, que vão ser agora promovido pela APM Piracicaba. Queremos agradecer ao Dr. Ricardo Tedeschi, presidente da APM, por esse apoio que tem dado a todos nós. Convidamos a doutora Ana Lúcia para os comentários iniciais. Boa noite a todos. Agradecida pela presença. Agradecida a minha colega, a doutora Adriana, que gentilmente veio fazer esse Cine Debate para a gente. Essa experiência, primeira experiência nossa desse Cine Debate online, a gente tinha o Cine Debate presencial. Com a pandemia, vamos experimentar fazer o Cine Debate online, que lá na nossa APM de São Paulo já é feito, e vamos experimentar fazer aqui na nossa regional. Então, agradeço a doutora Adriana Magali, está aqui com a gente, o meu parceiro Ricardo, o nosso parceiro Gabriel, lá de São Paulo, e adoro esse projeto, convido todos para estarem com a gente mês que vem, também com o doutor Arthur, que vai falar de neuromodulação, e desejo a todos aí um bom Cine Debate. Obrigada, bom evento. Bom, boa noite, muito obrigada, viu, Ana Lúcia? Estou muito contente de estar aqui com vocês, de conhecer esse espaço, né, que Piracicaba carece, né? Então, vamos começar aí a poder ampliá-lo, né, a expandir esse espaço. Eu acho que essa é uma iniciativa fantástica, porque a arte, a cultura é o que, na realidade, nos salva, né? Que tem a ver com o filme que eu escolhi, né? O Coda, A Última Nota, né? Então, eu preparei algumas ideias para a gente depois poder discutir, e eu vou passar para vocês, e logo após essa apresentação, eu gostaria de ouvir um pouco o que vocês acham, né, a respeito disso e de outras ampliações, obviamente, que vocês vão poder trazer. Então, bom, essa é a primeira imagem, né, que nos remete a essa situação tão importante do filme, que não é só a música, mas a música e o palco, né? Quer dizer, aquilo que faz com que esse ator brilhante, né, desempenhe a dor, a angústia de estar vivendo essa solidão, né? Que é um momento de vida muito importante, um momento de passagem, né? Que é assim que eu entendi a mensagem desse filme, né? Então, tem uma ideia interessante do Nietzsche, que ele diz assim, né? Que sem a música, a vida seria um erro, né? A história que o roteirista Louis Godbout cria é dirigida por Claude Lalande. Então, o roteirista e o diretor. Essa história é sobre um pianista, Henri Cole, que sofre de crises de angústia severas após uma contundente perda. Sua esposa suicidou-se. O protagonista precisa de espaço para respirar. Suas sensações, impressões e experiências perdem o ritmo, saem do plano mais linear de sua existência. Sua inspiração para continuar sua vida é o amor e a admiração de Ellen Morrison, uma sensível escritora que vê Henry para além de seus sintomas. Por que coda? Isso é muito interessante, né? Em partituras que envolvam repetições de um ou mais temas antes da sessão final, a coda representa um salto na leitura da partitura, representado por esse símbolo, sobre a barra de compasso de onde o salto se origina. Então, para vocês entenderem, seria o seguinte, no caso dessa figura aqui, acima, a música deve ser executada até chegar nesse coda, DS coda, e voltar ao símbolo signo aqui, né? E então tocar novamente a música até a coda, que é esse símbolo. Ou tem uma outra forma de repetição, né? No caso dessa música linda, né? Que é Rians, para quem não conhece, vale a pena aí conhecer. No caso dessa figura, a música tem que ser executada até o final, depois ele retorna até
o símbolo da coda. Então, isso tem a ver com repetir, né? E no filme tem uma frase, que é a última, né? Que remete ao final, ao encerramento do filme e à figura da Earl, que é a seguinte: talvez o eterno retorno não signifique que a nossa vida vai se repetir para sempre, mas que devemos aguardar até chegarmos a um ponto onde amamos o suficiente para desejar que assim de fato o fosse. E ela também diz: toque novamente, eu peço. As minhas impressões, isso é a vida, né? Tocar novamente para ressignificar as separações, as perdas, desde que fomos concebidos. Afinal, né, o próprio nascimento é uma grande separação, né? E a relação psicanalítica, que é o livre encontro entre duas pessoas, lembra a relação de Ellen e Henry. Um amor construtivo, onde a companhia viva gera a possibilidade do vir a ser si mesma, né? Experiências emocionais se dão todo o tempo, e as mais dolorosas geralmente estão relacionadas à perda de alguém que amamos, pelo desmoronamento de um ideal. Ter a humanidade e a finitude muito evidentes. O sofrimento do protagonista é fruto de uma dor que atingiu sua alma. Apesar de sua dedicação à esposa, ela se foi. A onipotência e a impotência estão implicadas nesse desastre. Porém, de repente, o acaso promove um encontro que gera uma oportunidade para que, mesmo sem um projeto de vida para ambos, eles encontrem algo. O quê? A verdade da própria existência? E tem uma fala muito bonita no filme, que é a hora que eles estão ali no zoológico, né, que eles dizem assim: os gorilas parecem chateados porque eles sabem que são gorilas, né? Então, a dor de saber quem somos, né? Que é o que o filme retrata. Expressar a dor é senti-la de fato, pois temos que discriminar a hipersensibilidade, que é, na verdade, intolerância, de um sofrimento real. E faz derramar internamente alguma luz. Uma luz na criança interna, que, mais livre, poderá ser nutrida por sua própria criatividade, desenvolvendo sua subjetividade. O auge do desenvolvimento humano é alcançado quando a subjetividade do indivíduo orienta suas percepções. Subjetividade é o eu em mim, o eu que foi comunicado a mim mesmo. Eu tenho uma curiosidade, que eu descobri uma entrevista que fizeram com o ator a respeito desse filme, então eu quero passar para vocês também. Ele diz assim: música sempre esteve na minha vida. Então, o Patrick Stewart, que é o ator, né, diz assim: música sempre esteve na minha vida. Hoje, aos 80 anos, sou casado com uma incrível cantora, musicista e compositora. Então, a música está na minha vida de forma muito pessoal. Eu a experienciei de perto, assim como as questões e circunstâncias de um músico em tempos de coronavírus. Quanta perda. E o entrevistador pergunta: no filme, seu personagem, o Sir Henry, está enfrentando alguns problemas relacionados à sua saúde mental. Quão importante é falar de saúde mental atualmente, especialmente durante a pandemia? E ele responde: o filme é sobre saúde mental. Quando acontece uma tragédia na vida do meu personagem, sua confiança em si mesmo fica minada e enfraquece seu lugar no mundo. E ele está instável, seriamente instável. Não há menção a suicídio, mas é algo que acontece com as pessoas que experienciam isso. Fica implícito. Em qualquer trabalho criativo, você corre o risco de perder a coragem de ir adiante, e isso é um aspecto muito importante da criatividade, sabe? Você precisa acreditar no que está fazendo, mesmo que só. Ser não deve depender do outro. Se sim, você tem um problema. Então, eu fiquei interessada em interpretar um personagem que eu pudesse explorar isso. Interessante, né, essa fala dele? E o entrevistador diz: o senhor já experienciou algo desse tipo? O que ocorre no filme, né?
E ele responde: eu tive experiências pessoais vendo atores que tiveram um surto e não puderam mais trabalhar, que não puderam mais estar nos palcos. Acho que estar no palco é mais desafiador do que estar na frente das câmeras. Se você está nervoso, é mais fácil na frente de uma câmera do que num palco com várias pessoas te olhando. Eu acho fascinante continuar estudando como ator, porque tenho a necessidade de ser convincente. Olha que fala, né? Isso já me deu várias ideias, assim, né? A arte é o sensível e nem sempre encontra palavras. Buscamos a vida toda palavras que correspondam às imagens que criamos tão precocemente e que correspondam também ao nosso espírito criativo interno, que está em sintonia com essas emoções. Ser convincente para o ator pode ser ter a oportunidade de estar e experimentar as emoções envolvidas em seu personagem e realizá-las além de externamente, internamente. Um artista fala através de sua arte, sonha e elabora angústias atuando, e tem aí uma oportunidade. O luto nos coloca diretamente em contato com o pavor ao desconhecido, à realidade da incompletude e ao vazio existencial. E quando nos apropriamos disso, da inevitável solidão, quando damos atenção a isso, as ligações podem deixar de ser de superfície para superfície e passam a ser de interior para interior. E novas emoções são criadas e podemos aprender com elas, né? Ser criativo pode nos salvar da dor. Essa cena é linda, né? Que é o momento em que ela pode compartilhar com ele daquele sofrimento e ele aí, né, se desenvolve mais ainda naquele talento, né? Como se abrir para a humanidade compartilhada? Pertencer é uma necessidade humana básica, principalmente pertencer a si mesmo, apaziguando os terrores internos. Ao longo dos anos, psicanalistas definiram a maturidade de diversas maneiras. Freud pensava nela em termos de ser capaz de trabalhar e amar. Klein, como uma capacidade aumentada de viver na posição depressiva. E o Bion dizia que é ser capaz de continuar a se desenvolver. Agora eu quero falar um pouquinho, aliás, daqui até o final, né, sobre o mundo adulto e a passagem do tempo, que eu acho que esse é o significado mais importante para mim desse filme, né? Tem ali uma fala, né? Gosto da pedra porque ela transcende nossa existência. Vocês lembram disso? Que é, na verdade, esse conflito entre a matéria e o imaterial, né? Que é a finitude. No que diz respeito às noções de idade adulta e maturidade, faz mais sentido hoje para nós, analistas, pensar em termos de estados mentais adultos. A diferença entre maturidade e maturidade não depende da idade cronológica, da capacidade da pessoa de suportar estados emocionais intensos, do quanto é possível pensar e refletir sobre a dor psíquica como consequência de ter encontrado e mantido uma relação com figuras externas e internas que são capazes de fazê-lo. Então, o instrumento que possibilitou o desenvolvimento de nosso psiquismo foi ato de compreensão recebido por outro ser humano, ou seja, uma experiência onde um está em sintonia com o outro. Aqui tem uma questão teórica que para o Bion é a reverie materna e para o Winnicott se chama preocupação materno-primária. Se houver alguma curiosidade, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas para isso, necessariamente, a diferença se faz presente. Porém, algo similar permite que ocorra uma centelha de conexão. A música e a arte em geral é uma delas. O adulto, para compreender o sentimento do outro, busca um paralelo dentro da sua própria experiência. No momento da compreensão, eu e o outro somos um.
pela união obtida, pela reciprocidade da experiência. E isso pode ser captado inconscientemente. São nossas vozes silenciosas que captamos quando estamos privados dos elementos externos, até das opiniões alheias, né? Que podem nos distrair, né? A resposta imediata da parte de nossa mente que não tolera o crescimento é adotar todos os tipos de meios para evitar se envolver com assuntos dolorosos, como a finitude. Esses meios de fuga muitas vezes parecem mais excitantes e atraentes do que crescer. Evitar a angústia com excesso de alegria, evitar o pensamento com a ação, com o fazer compulsivamente, que expõe a incapacidade de se envolver totalmente com a experiência dolorosa. A sabedoria pareceria ter mais relação com viver e sentir do que com a aquisição do saber sobre e sobre o fazer. Então, a questão da vida não é tanto como se livrar desses estados dolorosos e ter paz e felicidade, mas sim acomodar a dor dentro da personalidade e reduzir seus efeitos potencialmente destrutivos, tanto no self como nos outros. É central para o estado adulto a capacidade de reconhecer e integrar todos os aspectos do self, sem interrupção excessiva do equilíbrio psíquico. Integrá-los em vez de buscar renegá-los, livrando o self deles e os projetando para outro lugar. Conforme Klein afirmou, estamos, em certos estados mentais, inclinados a atribuir a outras pessoas, né? Colocar nelas algumas das nossas próprias emoções e pensamentos. E é óbvio que a natureza amigável ou hostil dessa projeção dependerá do quão equilibrados ou atormentados nós somos. Isso também ocorre no corpo, né? Que é o derramamento, que é a doutora Ana está aí acostumada, né? A entender o corpo doente como um problema da alma, né? Como um problema que se dá na mente, né? Inclusive o pânico também do personagem. Uma sensação de vida adulta, madura, pode ser alcançada, pelo menos em parte do tempo, não afirmando certezas, não atuando qualquer impulso infantil que surja, mas reconhecendo tais impulsos tempestuosos do self e encontrando alguma medida de equilíbrio e integração para elas. A saúde mental para a psicanálise hoje não cumpre considerar uma evolução dos impulsos e anseios infantis, mas sim conhecer e compreender os aspectos não desenvolvidos do self. A ênfase está na capacidade de tolerar a percepção da realidade interna, de quem eu sou, da verdade e de se envolver com conflitos internos. Potência e impotência, amparo e desamparo, né? E a passagem do tempo. Durante todo o nosso percurso da vida, a tarefa da personalidade em crescimento, na idade adulta, tem sua própria particularidade. O envolvimento com o mundo externo, com o trabalho, a comunidade e a sociedade em geral, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Promovendo esse cinema, nos leva de forma mais branda ao envelhecer. Porém, é nesse momento da vida que se torna particularmente tentador confundir uma noção de status com uma noção de identidade. Nos apaixonamos, como a Ellen, pelo amor que o outro tem por sua identidade, o Henry, pelo que sustenta seu brilho, mesmo que apagado pela dor. Henry podia ser mais velho, como ela disse, né? Mas trazia consigo o vigor de seu talento. A capacidade de desenvolver-se é muito dependente, como vimos, né? Dos diferentes graus em que é possível tolerar a frustração e a ausência. Quer dizer, sem a tolerância, né?
Da ausência, a gente não consegue se desenvolver e crescer. A pessoa será capaz de enfrentar e passar pela meia-idade e velhice na medida em que tenha sido possível, desde o início, aceitar a complexidade da sua experiência e integrar o doloroso ao agradável, em vez de agarrar-se ao direito de ser feliz. O direito de ser feliz expressa algo muito específico às pressões da cultura contemporânea. Tais pressões tendem a atacar a integração da dor e felicidade e incentivar a indulgência em seu lugar, tornando ainda mais difícil a luta com os desafios desse período de vida. Sob as novas pressões dos problemas específicos dessa fase da vida, uma pessoa pode voltar e adotar residência permanente em um dos estados anteriores, a adolescência, a fase da infância, enfim, né, que significa a dependência. A adolescência é o que mais a gente percebe, né, quando as pessoas começam no envelhecimento a reagir contra a passagem do tempo, criando alguns artifícios, né? Da mesma forma, ela pode mover-se entre tal estado e o estado que é mais apropriado para a sua idade, quer dizer, que vai circulando entre um estado e outro, né? Mas há outra possibilidade. Ela pode ser capaz de resistir ao apelo desses modos anteriores de funcionamento e encontrar-se capaz de suportar a carga emocional e, assim, evoluir para um novo estado mental adulto, talvez ainda pouco experienciado. Nunca é tarde para se tornar a pessoa que você poderia ter sido. A maravilha e a complexidade infinitas do entrelaçamento das vidas interna e externa de uma pessoa são capturadas por um poeta que eu gosto muito, que se chama Keats, na imagem de uma teia de aranha e na simplicidade requintada da fiação da aranha. Olha o que ele diz. Agora, parece-me que quase qualquer homem, à semelhança da aranha, tece, a partir de seu próprio interior, sua própria cidadela aérea. As pontas de folhas e galhos, de onde a aranha começa seu trabalho, são poucas, mas ela enche o ar com um belo circuito. Os homens deveriam contentar-se com esses poucos pontos onde apoiar a bela rede de sua alma e, assim, tecer uma empírea tapeçaria. A imagem de Keats empresta expressão metafórica a uma série de pensamentos, aqueles subjacentes às ideias que traçaram seu caminho através dessas páginas. A imagem da teia de aranha evoca a sensação de liberdade e abertura de espírito, a capacidade de não ficar vinculado aos pontos belos das coisas, mas desenvolvê-los a partir de recursos internos. Cada pessoa carrega dentro de si o potencial de desenvolver uma personalidade de riqueza e profundidade, o potencial de retirar da sua própria experiência os elementos essenciais para um maior crescimento. Qualquer pessoa também pode construir uma estrutura pessoal única de grande beleza. Bom, eu tentei trazer um pouco o percurso das ideias que eu fui desenvolvendo a respeito dessas impressões, né, que me evocaram no filme. A ideia que eu tentei trabalhar é que hoje, quando eu falo dos diversos estados mentais que existem na mente, é que, na realidade, há um tempo atrás, no início da psicanálise, a gente imaginava que poderia existir algum tipo de evolução psíquica, né? Então, eu tenho ali uma mente infantil, depois uma mente adolescente, uma mente adulta, aonde
a regressão a estados anteriores, vamos supor, né, tivesse a ver com alguma patologia. Hoje, a gente pensa diferente. Todos os estados psíquicos que vêm da infância, da adolescência, da idade adulta, estão presentes na nossa mente. Quanto mais o tempo passa, mais os estados mentais se aglomeram, né? Temos mais possibilidades, mais estados mentais. Então, o que acontece? Eles vão circulando em momentos da vida. Numa situação de uma perda tão terrível como aconteceu com o Henry, ele tem defesas, ele usa defesas de uma área que é mais infantil, né? Que não é tão adulta. Imagina uma criança frente a um palco ou a uma situação muito nova, sai correndo, né? Tem angústia e entra em pânico diante de uma situação extremamente intensa. Isso algumas crianças, né? Tem outras que já parece que nascem mais desinibidas, né, com a vida. Mas vamos imaginar que ele tivesse sido uma criança um pouco mais tímida. E geralmente os músicos, eles têm um envolvimento com a música que faz com que eles fiquem quase que dentro de um iglu, né? Ali vivendo, né, para a arte. E socialmente nem sempre eles são muito hábeis, né? Então, esse pânico que ele tem é a única defesa possível frente a uma angústia muito terrível. Por que eu trouxe muito essa questão das fases e tal? Porque na análise, aquele papel da Ellen é o que o analista cumpre. Ele está ali, o analista, acompanhando uma pessoa que tem um potencial adulto. Então, essa ideia da psicopatologia, do diagnóstico, de algo que é inferido no outro, como se fosse hierarquicamente, né, possível inferir, como se o médico tivesse um estado mais maduro do que o outro que está aqui na minha frente, ela já caiu por terra. Por quê? As angústias e a patologia, na verdade, ela é experimentada em todos nós, não é? Quer dizer, todos nós carregamos a possibilidade de, em algum momento da vida, entrar em contato com essa dor. Seja o doutor, seja a analista, ou seja o analisando. Isso nos torna mais humildes e nos aproxima mais do paciente, né? Então, a relação hoje tem um outro nível de contato, porque aquela neutralidade ou aquela situação hierárquica, ela não funciona para que o outro possa se desenvolver. Então, se a Ellen está ali apenas fazendo uma companhia, é o potencial do Henry que faz ele sair daquela condição, né? Então, eu queria discutir um pouco sobre isso com vocês, né? Se interessar a vocês esse ponto de vista ou ouvi-los também a respeito do que vocês pensaram aí sobre o filme. Tá bom? Você vai falar, Ricardo? Ricardo está no mudo. Vou começar eu, então. Obrigada, querida, adorei. Eu também, como você, fiquei encantada, fui anotando algumas falas lindíssimas, né? O filme é riquíssimo, né, de poesia, um filme super sensível, poético, né, na sua beleza, né, na sua fotografia, na sua música, né? Tudo muito lindo. Quando eu vi, eu estava anotando quase o filme todo, né? Porque ele é todo muito poético, né? Anotei algumas coisas, mas se falando um pouco aí da função quase de analista da Ellen com o Henry, e eu fiquei pensando, né? Acho que em algum momento, eu não lembro bem agora, se ele também pergunta, e assim, pensando também que teve uma fala que acho que fala assim, da identidade deles como profissão mesmo, né? A gente associa que o Henry era pianista, né? E a Ellen era jornalista, né?
tem uma fala, parece que eu anotei aqui, o dever do pianista é servir. Eu achei isso aí interessante, porque a gente associa a música como uma coisa inútil, quase, né? Ela pertence ao reino das coisas inúteis, né? Se a gente, não sei bem se era Santo Agostinho que falava que tem o reino das coisas úteis e das coisas fúteis, né? Como se a música pertencesse ao reino das coisas fúteis, e se fala que se não fosse a música, a gente né, estava perdido. E ele fala isso, o dever do pianista é servir. Em alguns momentos ele se via quase, né, na obrigação e forçado a ir tocar pela obrigação da profissão mesmo, né? Uhum. E aí você fala da Ellen como analista dele, ajudando ele e tal. E tem um determinado momento que eles estavam conversando, eu não sei se ele também faz essa provocação, e você, como é que você lida com os seus medos? Eu não sei se foi isso, e ela fala, a jornalista dá nomes aos sentimentos, e isso ajuda a entender a si mesmo. Uhum. É lindo isso, é muito Eu bonito. achei isso também, eu falei, não é isso também um pouco o que a psicanálise faz, né? Exato, a questão da Como, palavra, né? De encontrar, buscar um significado, né? não é? Então, como se também ela, através da profissão dela, também estivesse fazendo a sua autoanálise, né? Olha que legal. Então, Uhum. isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Essa questão do serviço, como a profissão, de repente, também é terapêutica, né? Era para ele, era para ela. A questão das crianças, né? Aquela cena do menininho, também para mim foi muito tocante, né? Uhum. Quando ele se sentia, quando ele via, ele perguntou para a mãe do menininho, viu? Mas você gostou mesmo, né? Você acha que eu toquei bem? Você gostou mesmo do concerto, né? Ele precisou da mãe validar, né? Eu gostei. E daí, É. quando a mãe falou que o menininho tinha o pôster dele no quarto, então leve o menininho. E ele levou o menininho, falou do palco, tá? Eu fiquei tão tocada nessa cena, quer dizer, quando ele viu que ele podia servir de exemplo para o menininho, né? Aquilo foi uma coisa fez tão bem para ele, né? E outra cena também que me chamou a atenção é o quanto os artistas têm um lado de transgressão, né? E ele mesmo sendo mais velho, tal, tudo, aquela cena que pediram para ele detestava, né? Ser fotografado, ser filmado, né? E naquela cena que pediram para ele ser fotografado, e a maquiadora era toda meio maluquete e tal, né? Maquiou ele gostou da maquiadora. Depois o fotógrafo queria que ele pusesse a mão assim, depois assim, virasse assim. De repente ele chama a maquiadora e tirou uma foto super legal com a maquiadora, né? Assim, bem legal. Achei um lado assim de transgressão dele, assim, bem legal. Uhum. Depois achei bacana a história dele, do pai, que era músico, né, artista e matemático. Achei interessante a questão da matemática, da música, né? Eu acho que também tem a ver. A mãe cantora, aquela frase, uma boa memória apaga as ruins, né? Que acho que tem um lado da infância dele muito triste também, que parece que ele vai lá para o colégio interno, mas ele guarda aquela cena do pai com ele na praia, muito bonita, né? A água de novo, né? Adoro água. E ele ia sempre na sauna também, né? Na piscina também relaxar, né? Uhum. E as doações que ele fazia para as instituições de saúde mental, né? Quando ele fala não há nada pior do que enlouquecer, né? Acho que foram os comentários que eu fiz das coisas que me chamaram mais atenção. E você sabe, Ana, que eu assisti um vídeo tão bonitinho hoje, que é da Marisa Monte, e ela estava falando assim, que sucesso não tem a ver com aquilo que eu estava falando lá no meu comentário, de status, não tem a ver com status. Sucesso tem a ver com
a Nossa Senhora do Bom Sucesso. Olha que bonito. Que é a Nossa Senhora do Bom Parto. A Nossa Senhora do Bom Sucesso é a Nossa Senhora do Bom Parto. E essa situação, né, da Nossa Senhora do Bom Parto, na realidade, é que existe uma concepção de algo, né? Você concebe um bebê por conta dessa magia, né, de uma realização, uma coisa, né, de Deus, sei lá, né, dessa ligação do homem com a mulher poder gerar algo. Então, ela diz que o sucesso é quando uma pessoa é capaz de reunir a ideia que ela tem, né, a uma realização. Então, ele tem muito talento, muitas ideias, mas há um tipo de bloqueio por conta da angústia, né, que impede o contato com a realização. E é interessante porque você foi descrevendo várias realizações, né, como a da foto, né, que é onde aparece a vida, que é um nascimento de novo, né? Então, achei tão bonito isso, porque é uma relação que a gente pode fazer, né, com essas possibilidades do encontro, de uma inspiração com a possibilidade de se realizar, né? Ricardo, você quer falar, né? Fale, Ricardo. Não, pode ficar à vontade, doutor. Não. Eu achei o filme assim com diversas características marcantes, emocionantes. Confesso, aí a Ana já sabe, não é o estilo de filmes que eu gosto, são totalmente diferentes, né? Eu não escolheria filmes dessa natureza para assistir, mas quando assisto me emociono. Então, deveria assistir mais, né? Começando por aí, né? Eu gostaria de ler uma nota, só não vou citar as fontes, por questão de direitos autorais e tudo mais, tá? Aí eu vou pedir uma opinião da doutora. Aqui que fala quanto a Ellen, seu recato frente a determinadas negações do pianista revela sempre aceitação, jamais desacordo. Como que um terapeuta pode agir dessa forma? Agir, eu não entendi muito bem o que você quis dizer da postura dela. Você pode me repetir? Ela tinha cautela frente às ações, negações do pianista, do Henry. Ela tinha sempre aceitação, jamais desacordo. Ela, já que estamos tocando na ideia de que ela estaria fazendo, entre aspas, o papel de uma terapeuta, como que hoje uma terapeuta mesmo poderia agir dessa forma? Ah, entendi. Agora eu entendi. É interessantíssimo isso, né? Claro que é uma faceta dela que a gente pode fazer uma analogia com o analista, né? Que é uma presença não saturada, que a gente chama de alguém que pode acompanhar sem atrapalhar o processo de desenvolvimento, né? Porque quando o terapeuta é muito diretivo, quando ele invade, né, a mente do outro, de alguma maneira ele pode atrapalhar o desenvolvimento desse potencial. Agora, não tem no filme, de fato, algo que mostre um ponto de vista dela diferente do dele. É claro que ali existe algo que é mais romantizado, né, no sentido do amor que novamente ele vai perder, para que a gente perceba que o que faz com que a gente sobreviva não é a dependência em relação ao outro, que é um pouco o que eu quis desenvolver, né, que é o ser si mesmo, né? Porém, veja, o ser si mesmo, ele tem a ver com uma condição psíquica que inicia lá no início da vida. E a gente tem isso que a Ana falou, que é a presença de traumas precoces. Porque o filme mostra que ele teve uma mãe que não era muito... Ele diz assim, como é que é a frase? Ele diz assim, minha mãe não servia muito para ser mãe, né? Que ela era uma ótima pessoa, porém ela estava sempre nessa vida, né? Fora de casa, né? Então a gente imagina que a Ellen, o ponto que eu quis mostrar é que aquela falha materna que era a presença incondicional, a Ellen supre, né? Então, na cena analítica, a presença do analista supre essa falha, né? A presença. Agora, é óbvio que para haver
desenvolvimento, você tem toda a razão, essa pessoa, né, que perguntou, que existe o ponto de vista divergente que tem que ser apresentado, né, para que a pessoa também cresça. E para que o analista também cresça, né? Porque o analisando também pode ajudar muito o analista a pensar de uma forma diferente, né? Bem, obrigado. Imagina. Posso falar uma outra coisa Pode, que claro. chamou a atenção? Ana, quando você trouxe essa questão da... Bom, tem muita coisa que você trouxe que eu achei super interessante. Mas você lembra, você falou do menino, né? Aí você lembra que lá numa cena final tem um outro menino que ele não consegue, Ah, né? aquele menininho do restaurante, depois da piscina, depois do bater continência, né? Que eu não... Eu fiquei pensando, mas não saquei muito qual que era do menino. Porque isso que é interessante, né? Porque tem um lado nele que é extremamente amoroso, né? No Henry, que vai ao encontro de, né? Mas tem um lado nele muito refratário, muito distante também, né? E que num momento de dor a gente vive um ensimesmamento, né? Quer dizer, a gente fica muito mais voltado, né? Fica mais autorreferente, né? Então, ele acaba afastando a outra criança, porque ele não tinha, ele estava uma criança, né? Ele não tinha como oferecer algo mais, né? Então, eu achei muito interessante essa lembrança. E quando você falou da matemática, que muito interessante você ter lembrado, você vê que os matemáticos, eles são os gênios das abstrações, né? E que tem muita relação com a música. Sim. Então, essa semelhança, né, aonde a pessoa ela tem que, você falou da transgressão, ela precisa ficar muito pouco ocupada e preocupada com o estabelecido, né, que é o que eu tentei colocar a respeito da opinião alheia, por exemplo, né? Quer dizer, aquilo que está estabelecido não pode ser motivo de impedimento da expansão criativa. E é óbvio que, seja o Einstein físico, seja qualquer matemático, aquele John Nash que tem aquele filme maravilhoso, né? Uma Mente Brilhante, quer dizer, eles tinham uma postura diante da realidade que você não sabia se ele era gênio ou louco, né? Sim. Agora, o Freud já falava, né, no início da obra dele assim, que quando você cura demais um gênio, ele pode perder a sua criatividade. Então, veja que paradoxo, né? É muito legal. E eu estou lembrando que aquela cena também agora me ocorreu que ele joga xadrez com o porteiro do hotel e fica muito bravo quando ele perde, né? Porque ele estava certo que ele estava ganhando e de repente o porteiro ganha, ele fica muito bravo, ele até cai da mesa, né? Como assim o porteiro, né, ganha de mim no xadrez, né? Que é esse grau de intolerância, né, que a pessoa tem, né, diante de uma situação que é tão simples, tão pequena, né? Mas imagina, tem uma questão ligada à perda que você me fez lembrar agora no filme que eu acho belíssima, que é assim, aquele agente dele fala para Ellen que ele cuidou muito da mulher, né? Provavelmente por questões depressivas, ele foi cuidando demais dessa mulher. Mas mesmo assim ela se matou, né? Então o grau de impotência do sujeito é imenso. Então por isso que a gente tem que criar uma certa proteção em relação a essa mistura, né? Porque se um desmorona, como ela desmoronou, o outro pode se sentir culpado, responsável por aquilo, né? E não existe isso, né? Tem um filme lindíssimo, Ricardo, se você quiser assistir, que não é do teu repertório, provavelmente, que chama As Horas, que é a história da Virginia Woolf. Né? Assisti faz muito tempo, mas acho que vale. É lindíssimo. Que começa com o suicídio dela, né? Sim, sim.
E que o marido é a mesma pessoa que o Henry foi, provavelmente, com aquela esposa. Você lembra? Ele fazia tudo por ela, até a hora que ela deixou uma carta para ele dizendo isso, né? Assim, olha, você é maravilhoso, não existe nada, ninguém melhor do que você para mim. Porém, eu não aguento mais, né? A mim mesma. Então, você vê que a gente está... setembro é um mês de apoio aos suicidas, né? Ao sofrimento mental ligado ao suicídio, né? E é uma das questões que nós temos estudado muito, 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 né? Que tem determinadas situações rígidas dentro da mente das pessoas, violentas e destrutivas, que foi um pouco que eu também coloquei no meu texto, né? Que promovem o desencadeamento de uma não percepção da realidade como a realidade é. A realidade fica com colorido absurdamente distorcido, né? As projeções que o indivíduo faz, então ele vai entrando num beco sem saída, né? Bom, você que trabalha com isso, né, Ana? Você está aí né, envolvida com essas questões, né, dos aspectos depressivos. E claro que a minha área não é química, mas é inacreditável, né? Como a mente sucumbe, né, frente a uma realidade muito dolorosa, porém, por conta da impossibilidade de tolerar a realidade como ela é, né? Então, o desenvolvimento da capacidade da tolerância é que pode, de alguma forma, possibilitar a continuidade. Não é mudar o meio externo, né? É mudar o meio interno. Sim. Né? Quando você escolheu esse filme, por ser setembro, você escolheu esse filme ou foi por acaso? Foi uma reunião de fatores. Foi uma reunião, uma conjunção de fatores, né? Você acredita que da primeira vez que eu assisti, me passou batido que a mulher tinha se matado? Foi uma das coisas que me passou na primeira vez. Foi a minha professora de hidro que falou, então a mulher dele se matou. Eu falei, se matou? Não me lembro disso. Não, Pois me é. passou. Pois Foi é. na segunda vez que eu assisti que eu me atentei. Eu falei, não, eu preciso assistir de novo, porque eu não me lembro disso. Que daí eu vi que é o agente dele que conta para Ellen, né? Que ela tinha morrido. Eu assisti o filme e não me atentei para isso. Então, e é uma situação muito Os difícil. atos falhos. Os atos falhos. Falíssimos. E a dificuldade que a gente tem de olhar para isso também, porque é muito doloroso. Né? Muito, muito. Doloroso. E as famílias ficam despedaçadas, né? Porque não só no suicídio exitoso, como também nessas questões ligadas às tentativas de suicídio, onde a família ela fica toda implicada, né, nisso. Então, na realidade, doutora, elas ficam reféns mesmo, né? Reféns de uma situação. Eu tenho uma família que eu procuro ajudar, de uma ONG. O avô cometeu suicídio, a avó depois tentou, aí, consequentemente, mais para frente, a mãe tentou suicídio e a menina agora tentou suicídio diversas vezes. Então, você vê que vai criando um ciclo tão difícil de você quebrar, né? E não depende de você só, depende da pessoa. Exato. Então essa cena do filme que a Ana comentou, do garotinho, que ele assim se emociona e vai lá com o garotinho, talvez seja um despertar na pessoa que faz ela desistir, procurar ajuda. Eu conheço uma pessoa, a Ana também conhece uma pessoa que estava a situação muito difícil, né? Estava rumo ao suicídio, por assim dizer. E o nascimento de uma pessoa, um serzinho desse tamanho, fez a pessoa despertar que ela deveria procurar ajuda. Então, eu achei muito marcante essa cena, porque eu trouxe à minha memória esse fato, né?
Eu acho muito interessante isso. Sim, claro. E você sabe que tem estudos agora, Ricardo, onde a gente sabe que transgeracionalmente isso também vai acontecendo, quer dizer, tem bebês, né, que já nascem com um potencial extremamente destrutivo, né, e que tem já inserido, registrado nesse psiquismo, esse tipo de rigor que eu estava falando, que a gente chama de uma consciência moral primitiva, que é aquela criança que você vê que tem um certo sadismo, né? Que ela já a intenção é provocar, é machucar, né? Então a gente tem que observar muito o bebê e a criança, né? Então isso que você trouxe é importante para a gente pensar no que a gente pode fazer como prevenção, né? Interessante. E assim, realmente preocupante, né? Então, Sim. quando a gente lida com famílias e famílias, que é o caso da Ana, o seu caso, eu procuro ajudar dentro do possível, e assim, é uma sequência assustadora, e está passando geração para geração, isso que é preocupante, né? Parece que, não sei explicar, parece que está mexendo no DNA da criança, está passando, daqui a pouco já vem o bisneto, também está com a tendência, é Sim. preocupante mesmo. Sim, é muito preocupante. E aí a cultura, a sociedade, né? Isso tá tudo implicado, porque da mesma forma que os bebês hoje nascem com muito mais capacidades, né? Porque você vê uma criança de 2, 3 meses hoje, não é como a gente é, como eu era, né? E minha mãe, assim, né? Porque nós éramos muito menos desenvolvidos. Porém, é um desenvolvimento que ele é ativo, né? Que ele exterioriza, da cognição. Mas as questões emocionais, elas estão cada vez mais empobrecidas, né? Porque se perde o vínculo e a tolerância, né? Com uma cultura toda voltada para status, como eu coloquei, né? E não para identidade. É para ganhar dinheiro, né? E não para realização de um talento, né? Daquilo que é muito íntimo nosso. Imagina no Brasil, então, não quero entrar em questões políticas, mas no Brasil, quem tem talento artístico, como é que se desenvolve, né? Eu estava contando para vocês que meu filho trabalha com isso, quer dizer, a luta é imensa, né? É constante e imensa. Porque se ele desperdiçar a criatividade e o talento dele, é óbvio que ele vai ser um candidato à doutora Ana Lúcia cuidar, né? Porque ele precisa desenvolver esse potencial criativo. Sim. Muito bom. Muito bem. Missão cumprida. Então, ficamos aí para uma próxima oportunidade também. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, né? E a gente volta aí a se encontrar, né? E eu vou compartilhar os eventos que a gente tem também para vocês poderem estar junto com a gente, viu? A gente agradece. Muito agradecida, viu, pela sua generosidade em compartilhar seu conhecimento com a gente, né? E ter dado a dica de assistir esse filme muito lindo. Muita gratidão. Muito obrigado, viu, doutora? Ficamos muito agradecidos, tá? A doutora Ana, como diretora social da APM, eu estou ajudando a organizar, só uma ajudinha para ela, né? E ficamos muito agradecidos. E em nome do doutor Ricardo, presidente da APM, agradecemos, tá, a doutora. Foi assim, rico, foi gostoso, passou rápido. Né? Passou muito rápido, é verdade. Uma delícia. Passou rápido, né? Obrigada, gente. Muito obrigada. Viu? Tá? Esse vídeo vai ficar depois no canal da APM Piracicaba, né? No YouTube. Então, todos que estiverem assistindo posteriormente esse vídeo, lembre sempre de divulgar a campanha do Setembro Amarelo. Tá? Tem o site do CVV, tem o setembroamarelo.org.br, setembroamarelo.com, o CFM, o site da Associação Paulista, Associação Brasileira de Psiquiatria, tem cartilha.
Vamos divulgar essa campanha tão importante que salva vidas. Novamente, quero agradecer a presença do Carlos, agradecer ao Gabriel pela grande ajuda que tem dado para nós, a minha querida amiga Ana, a doutora Adriana, e vamos agora, no dia 20/10, estar presente para a palestra Estratégias para o Tratamento de Depressão com Neuromodulação. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite e até breve. Tchau.